todos, bem-vindos a mais uma aula de português do 3º e 4º anos. Eu sou a professora Helena Frazão e comigo temos a professora Sandra Simões. Olá, meninos. Hoje vamos começar pelo desafio que deixámos na última aula. Fazeres um texto com diálogo. Vamos ver. O texto com diálogo em que uma das personagens era um animal. Fizeram? Claro que sim. Estou a imaginar as histórias que eles fizeram. Utilizaram os sinais gráficos, os 2 pontos, o travessão e usaram os verbos para introduzir as falas das personagens. Utilizaram verbos diferentes. Tiveram cuidado para não fazerem repetições. Boa! Fizeram também os parágrafos necessários e deixaram espaçamento antes do início das frases. O detetive de parágrafos ajudou. Estão de parabéns se conseguiram. Muito bem. Acho que sim. Antes de iniciarmos hoje a nossa aula, vamos ver um pequeno vídeo. Depois já conversamos. Estejam com atenção. Pisca o olho. Ainda não tem nome, mas já é uma atração de peso. O novo hipopótamo do Jardim Zoológico de Lisboa é a 6ª cria da espécie a nascer no zoo nos últimos 18 anos. Esta cria nasceu no dia 11 de novembro. Nasceu com cerca de 50 quilos. Um animal destes normalmente atinge 40 anos. Quantos anos é que acha que viverá aqui esta cria com a sua experiência? Eu espero que os 40 anos, pelo menos. É uma cria saudável, penso que vai ao limite de vida. Os pais viveram os 40 anos aqui? Os pais ainda vivem, pelo menos, agora. A viver com a mãe Julieta e o pai Pelé, já bem conhecidos no zoo, ainda a habituar-se às visitas e a conhecer os cantos à casa, o novo bebê é representante de uma espécie que nos últimos 10 anos diminuiu cerca de 20% da população. Na semana em que se celebra o Dia do Pai, a visita a esta família pode fazer a diferença. Estivemos a ver uma notícia sobre o nascimento do hipopótamo no Jardim Zoológico de Lisboa. Qual será o tema da nossa aula de hoje? Já perceberam aí em casa, de certeza, que o tema da nossa aula hoje é o diálogo. Não, é a notícia. O diálogo foi na última aula. Então vamos ver, vamos trabalhar. O texto informativo, a notícia. Não vos consegui enganar. E o primeiro desafio para esta aula é descobrir a estrutura e a finalidade da notícia. A notícia que tivemos a ver foi uma notícia televisiva, mas nós podemos ler, ouvir, ver notícias noutros meios de comunicação. Vamos descobrir. Podemos encontrar notícias nos jornais, nas revistas, na televisão já falámos, na internet, na rádio. E onde é que encontramos este tipo de texto? O texto informativo. Sabes? É na imprensa escrita. É isso. Podemos encontrar notícias em revistas. Existem diferentes tipos de revistas. As sociais, as desportivas, de culinária. Umas são semanais, como no primeiro exemplo, e outras são mensais. Há meninos também que falaram em jornais há pouco. É isso mesmo. Também encontramos notícias em jornais. Existem diferentes tipos de jornais. Os desportivos, de negócios, jornais diários com as notícias do dia, jornais semanais com notícias da semana e que só saem uma vez por semana e jornais regionais de uma determinada região, como o exemplo apresentado. Vamos agora analisar algumas notícias tiradas de diferentes fontes. Vamos começar aqui pela primeira. Observem. Esta notícia foi retirada do Diário de Notícias Online. Reparem no título.
Cristiano Ronaldo, melhor jogador do mundo pela 5ª vez. Tem também uma fotografia, vemos-lo aqui a receber o prémio, e tem aqui o texto da notícia. Não vou ler aqui esta notícia, mas nós vamos descobrir aqui a resposta a perguntas do tipo: a quem é que se refere esta notícia? Óbvio, esta é do nosso melhor jogador, é o melhor do mundo, pela 5ª vez, neste caso deste prémio. Responde também a perguntas: onde é que será que ele recebeu o prémio? Quando? Porquê? Sandra, esta é fácil. Porquê é que será que ele recebeu o prémio? Ai, todos já descobriram, porque é o melhor jogador do mundo. Reparem nestas perguntas que eu estou a fazer. Quem? Onde? Quando? Como? Porquê? Vamos ver mais notícias. Vamos ver a próxima. Temos aqui duas pequenas notícias retiradas da revista Visão Júnior. Vamos passar à leitura de uma delas. Esta aqui, que tem como título Vamos ao Museu. Vou lê-la porque ela é pequena. Alguns dos mais importantes museus do mundo abriram as suas portas através de visitas virtuais. Basta ir às suas páginas de internet e explorar. Em Nova Iorque podes visitar o MoMA, Museu de Arte Moderna. Em Paris, o Museu do Louvre. Em Espanha, o Prado. Em Itália, os museus do Vaticano. Em Portugal, vai a Serralves ou descobre a coleção do Museu dos Coches, por exemplo. Faz a tua pesquisa, mas há muito mais para ver. Reparem, nesta notícia nós temos o título e também podemos encontrar a resposta àquelas perguntas que eu fiz há pouco na notícia do Cristiano Ronaldo. Quem? Refere-se a quem? Aos mais importantes museus do mundo. O quê? O que é que lhes aconteceu? Abriram as suas portas e visitas virtuais. Onde? Diversos países e diversas cidades, como Paris, Itália, Portugal, Nova Iorque, são exemplos da resposta à pergunta onde. Quando? Isto refere-se atualmente. Como estamos em casa, podemos fazer visitas desta forma, de forma virtual. Boa. Muito bem. Vamos agora a outra notícia. Esta sem fotografia. Podemos observar o título a negrito. E o título diz: Oceanário de Lisboa tem 2 novos tubarões. Observamos ainda que tem mais 2 partes. A abertura da notícia, que é o primeiro parágrafo da notícia, que está destacado, e o corpo da notícia, ou seja, o seu desenvolvimento, o desenvolvimento da notícia. Chamamos então corpo da notícia. Vamos agora analisar cada uma destas partes. A abertura da notícia responde a várias perguntas. Vamos primeiro ler esta abertura de notícia. 2 tubarões de Pontas Negras de Recife, nascidos na Alemanha, chegaram ao oceanário em setembro de 2016. Depois de um período de 9 meses de adaptação, juntaram-se às outras espécies no aquário central, onde agora os podes ver. Então, quais serão as perguntas que esta abertura de notícia responde? Vamos ver. O quem? Consegues descobrir a quem se refere esta notícia? Boa, é fácil. Fácil, muito fácil. Aos 2 tubarões de Pontas Negras de Recife. E agora? O quê? Chegaram. E chegaram onde? Chegaram ao oceanário. Ao oceanário. E quando? Em setembro de 2016. Podemos então concluir que na abertura da notícia encontramos informação que responde às questões: quem, o quê, onde e quando. Vamos agora à outra parte da notícia, o corpo da notícia. E o corpo da notícia responde às questões como e às questões porquê. Vamos ver o porquê, ou seja,
Qual a razão do Oceanário de Lisboa ter 2 novos tubarões? Então, diz assim na notícia: há ainda outros 3 tubarões da mesma espécie que vivem no oceanário há mais de 20 anos, mas estão a ficar velhinhos e, por isso, estes 2 novos tubarões chegam para garantir que o aquário continua a ter tubarões de pontas negras de Recife. Ficaste com curiosidade de ver como são estes tubarões? Faz uma pesquisa, se conseguires aí em casa. E conseguimos ver então que o corpo da notícia responde às questões como e porquê. Agora imagina que queres escrever uma notícia. Nós, para escrevermos, produzir uma notícia, devemos perguntar. Que perguntas é que nós estivemos a falar? Quem? O quê? Onde? Quando? Como? Porquê? São estas perguntas que nós vamos descobrir a notícia e escrever a notícia. Para perceber melhor estes conceitos e para completar a informação que nós demos, temos aqui da Escola Virtual um pequeno vídeo. Toma atenção. Vai começar, estejam atentos. Parque Infantil foi a prenda do Dia da Criança em Câmara de Lobos. Com uma enchente provocada pelas muitas crianças presentes, mas também adultos, a Câmara Municipal de Câmara de Lobos abriu hoje ao público o novo Parque Infantil do Concelho, localizado no centro histórico da cidade. O quê? Onde? Quando? Não percebi nada. Calma, vamos procurar aqui a mesma notícia. Sabes que uma notícia, aparece ela na televisão, num jornal ou em formato digital, é sempre uma história curta que nos informa sobre algo que aconteceu muito recentemente e que nos interessa. Cá está. Aqui tens o título, curto e expressivo para captar a atenção das pessoas. Ao primeiro parágrafo do texto, chamamos a abertura da notícia. É aqui que podemos encontrar as respostas às perguntas que fizeste. Vamos ver. Quem? A Câmara Municipal de Câmara de Lobos O quê? abriu um novo Parque Infantil do Concelho, Onde? no centro histórico da cidade. Quando? Hoje. Depois temos o corpo da notícia, onde se descreve o acontecimento com mais pormenor e se respondem às perguntas como e porquê. Repara que a notícia também pode ter fotografias legendadas. Obrigada, mãe. Agora já sei em que parte da notícia procurar o que não percebi. Fácil? Acho que sim. Acho que foi muito fácil esta explicação. Complementou o que nós estivemos a dizer, também gostei. É verdade. E agora vamos então sistematizar as características da notícia. Vamos ver. Apresenta um texto curto que tem como objetivo informar, usa frases declarativas e curtas, escreve-se na terceira pessoa, ou seja, o ele ou eles, apresenta os factos e recorre a uma linguagem clara e objetiva. São estas, então, as características de uma notícia. Voltando à sua estrutura, lembram-se, tinha 3 partes. O título, que deve ser geralmente muito sugestivo, expressivo e preciso. Estas características pretendem chamar a atenção do leitor. Se tiver um título sugestivo, motiva para a sua leitura. Na abertura da notícia, é um parágrafo inicial, curto, geralmente destacado e que contém as informações mais importantes da notícia. Responde a perguntas como quem, o quê, onde e quando. No corpo da notícia, temos o desenvolvimento da notícia. Responde ao como e ao porquê. Acho que fácil aqui a estrutura para perceber como é que a notícia é organizada. Vamos avançar? Vamos. Agora vamos ver se compreenderam aí em casa tudo aquilo
que dissemos até aqui, ou seja, se compreenderam as características e a estrutura da notícia. E vamos fazer isso como? Através de um exercício prático. Estejam com muita atenção, eu vou ajudar na leitura. Vamos lá? Preparados? No primeiro exercício, vamos interpretar uma notícia. Vocês aí em casa acompanhem a leitura. Tomem atenção que depois terão de responder a uma pergunta. O meu sonho é ser bombeiro. Em Irmesinde, distrito do Porto, um curso ensina crianças e jovens a apagar fogos e a salvar vidas. É um sonho e uma convicção. Quando for grande, quero ser bombeira, garante Margarida Moreira, de 7 anos, uma das raparigas que frequenta o primeiro curso da Escola de Infantes e Cadetes dos Bombeiros Voluntários de Irmesinde, no Porto. De acordo com esta notícia, o que aconteceu em Irmesinde? Temos aqui 3 opções. Na primeira, na ação relatada na notícia Irmesinde, foi dinamizado um curso onde apenas participaram os bombeiros? Segunda opção, a Irmesinde foi dinamizado pelos bombeiros do Porto para ensinar como reagir em caso de incêndio? Terceira e última opção, a Irmesinde foi aberto um curso para ensinar às crianças e jovens a apagar fogos e salvar vidas? Sandra, fácil. Vamos ver se... Espero que tenham conseguido acompanhar a leitura. Pensem bem, qual será a resposta correta? O que é que aconteceu em Irmesinde? Vamos Podemos? ver? Ui. Vamos ver, vamos verificar. Isso. Em Irmesinde foi aberto um curso para ensinar as crianças e jovens a apagar fogos. Muito bem se conseguiste acertar. Acho que sim. Vamos agora ao segundo exercício e este é para identificar elementos de uma notícia. Acompanhe então a leitura. Lê comigo. Embarcação Mestre Silva localizada no fundo do mar. A Marinha Portuguesa informou nesta segunda-feira que localizou no fundo do mar a embarcação Mestre Silva que naufragou há uma semana ao largo de Esmoriz, no concelho de Ovar. O navio de pesca foi identificado a uma profundidade de 55 metros, perto da posição do sinal emitido pela boia de emergência. De acordo com a notícia, coloca as expressões junto de cada pergunta. E as expressões são estas. A primeira, localizou a embarcação Mestre Silva. A segunda, Marinha Portuguesa. E a terceira, segunda-feira. Qual destas expressões é que irá responder à pergunta quem? Qual irá responder à pergunta quando? E qual é que irá responder à pergunta o quê? Deixa os meninos pensar um bocadinho. Quem? Então vamos ver. Vamos verificar. Então, Foi esta a tua? Não me parece. Pois não. A resposta correta é, Helena? a resposta a quem é isso mesmo, Marinha Portuguesa. Ao quando, segunda-feira, e o quê? Localizou a embarcação Mestre Silva. Estamos aqui a trabalhar as Muito bem. notícias. Espero que tenham acertado tudo. Passamos agora à segunda parte da aula, que tem a ver com ortografia. Vamos agora a um novo desafio. Para escrever notícias ou qualquer uma das escritas é importante saber as regras de ortografia. Hoje vamos trabalhar A com H ou A com acento grave. Vamos trabalhar ão ditongo nasal ou ão AM. Vamos descobrir. Vamos começar pelo A com H ou A com acento grave. Vamos ver quando é que utilizamos cada um deles. Não se esqueçam, a importância de escrever corretamente as palavras. Estejam muito atentos. Ó Helena, eu acho que muitos dos meninos lá em casa têm dúvidas nestes casos que apresentamos hoje. Vamos ver se ajudar eles, um bocadinho, se sim. eles hoje conseguem perceber. Vamos perceber então. A com H, como sabem, é uma forma do verbo haver e utiliza sempre um acento agudo. Quando é que nós utilizamos então o A com H? Quando podemos substituir pelo verbo existir. Vamos descobrir como. Temos aqui o exemplo de uma frase.
Há um livro em cima da mesa. Se nós substituirmos o há por uma forma verbal, existe? Reparem, existe um livro em cima da mesa. Nós podemos dizer das duas maneiras. Há um livro em cima da mesa, existe um livro em cima da mesa. Quando substituímos o há pelo existe, então não há dúvidas. Neste caso, utilizamos o há com a H. Boa! Ainda há uma outra situação. Quando indica tempo passado, equivale à forma verbal faz. Vamos fazer da mesma maneira que fizemos no exercício anterior. Vamos ler a frase. Há tanto tempo que não te vejo. Se substituirmos o há pelo faz tanto tempo que eu não te vejo. Se nós conseguimos fazer esta substituição, então também podemos escrever há com H. Sandra, achas que está fácil? E agora, vamos ver quando é que usamos o A com acento grave. Já vi muitos adultos a cometer este erro também. A com acento grave implica, na sua utilização, uma direção ou uma ação. Tem sempre acento grave. Vamos ver o exemplo. A mãe foi à loja. A loja indica uma direção. Cá está o A com acento grave. Segunda frase. Eu emprestei os lápis à Catarina. Indica uma ação. Nestes dois casos, quando implica uma direção ou uma ação, utilizamos o A com acento grave. Achas que os meninos perceberam? Vamos ver se perceberam. Vamos verificar os conhecimentos que adquiriram hoje. Um jogo, boa! Vamos fazer um quiz. Um quiz em que vão ter de completar as frases com A com acento grave ou A com H. Prontos? Podemos começar? Primeira frase. Na casa do rapaz há fumo a sair da chaminé. Boa é com H, podias substituir por existe. E agora, segunda frase. À volta da casa há um pomar com árvores de fruto. Duas lacunas. E a primeira, à volta, indica direção. E a outra, há um pomar, quer dizer que existe um pomar. Não há dúvidas, era com H. Próxima frase. Também há um peixe que fala. Boa. A é com H porque existe. Podes substituir por existe um peixe que fala. Seguinte. O rapaz está deitado à beira do lago. Muito bem. O A com o acento grave. Ainda temos mais uma frase. Mais uma. O peixe vive no ribeiro há muito tempo. Boa, faz muito tempo. Poderias substituir, por isso é o A com H. Se conseguiste acertar todas, estás de parabéns. Vamos agora trabalhar a outra noção gramatical que te tínhamos apresentado anteriormente. O ão, quando é com o til, que é ditongo nasal, ou o ão, quando é com am. Vamos ver se sabes. Está atento ao vídeo. Muitas vezes, quando estamos a redigir textos, surgem-nos dúvidas relativamente à escrita de alguns sons nas palavras. Uma das dúvidas mais frequentes é nas palavras terminadas no ditongo
ão. Já vos aconteceu? Pois é. Nós sabemos que este ditongo pode ser escrito ou com A ou til ou com AM. Mas quando escrever de uma forma ou de outra? Foi essa mesma dúvida que surgiu ao Pedro quando estava a fazer os trabalhos de casa. Vamos ler a frase que o Pedro escreveu. Ontem os alunos jogaram futebol. Amanhã jogarão ténis. O Pedro utilizou duas formas do verbo jogar. A primeira, no passado. Jogaram. E a segunda, no futuro. Jogarão. Será que o Pedro utilizou corretamente as regras de ortografia? Vamos confirmar. Há duas regras muito simples a ter em conta. De acordo com a primeira regra, escreve-se ão, ao til, quando a sílaba tónica é a última. Por exemplo, na palavra falarão. Qual é a sílaba tónica? Falarão. Esta última é que pronuncio com mais intensidade. Logo, a palavra vai terminar com a ou til. Outro exemplo. Comilão. Na palavra comilão, qual é a sílaba tónica? Comilão. Também é a última. Portanto, usaremos mais uma vez a terminação em a ou til. Passamos à segunda regra? Muito bem. De acordo com a segunda regra, escreve-se ão com AIM no final da palavra, claro está, quando a sílaba tónica é a penúltima. Por exemplo, na palavra falaram. Qual é a sílaba tónica? Falaram. A sílaba que pronuncio com mais força é lá. Corresponde à penúltima sílaba. Portanto, o final da palavra será com AM. Outro exemplo. Na palavra comiam, qual é a sílaba tónica? Comiam. É mi. Uma vez que também corresponde à penúltima sílaba, no final da palavra vamos escrever AM. Fixaram as duas regras? Há, contudo, algumas exceções que poderão memorizar muito facilmente, como por exemplo, órfão, órgão, orégão, sótão, benção, Cristóvão e Estevão. Estas palavras, apesar de serem acentuadas na penúltima sílaba, têm a terminação em a ou til. Voltamos agora à frase do Pedro. Ontem os alunos jogaram futebol. Amanhã jogarão ténis. Vamos agora aplicar as regras que aprendemos. Na palavra jogaram, qual é a sílaba tónica? Jogaram. É H. Não é a última, pois não? Corresponde à penúltima. Então o Pedro usou corretamente a terminação em AM. E agora na palavra jogarão. Qual é a sílaba tónica? Jogarão. É esta última. Dissemos anteriormente que se o ditongo ou ão correspondesse à última sílaba, escreveríamos com a ou til. Lembram-se? Então, também neste caso, o Pedro escreveu corretamente a palavra terminada em a ou til. Ora bem, tivemos então aqui a ouvir a explicação. Tínhamos aqui umas perguntas para vocês, mas não temos tempo nesta aula. Vamos aguardar esta tarefa para uma próxima aula, que é para lançarmos o desafio desta semana. Então, o desafio de hoje, como não poderia deixar de ser, é que tu escrevas uma notícia como se fosses um jornalista a sério. Vamos então propor-te que esta notícia seja sobre o início das aulas através da TV. E vamos-te dar ajuda com as perguntas que tens de responder. O quê? É o estudo em casa. Quando, se bem te lembras, começou no dia 20 de abril. É destinado aos alunos do ensino básico. E está a passar na televisão, mais exatamente no canal RTP Memória. Já sabes, deves escrever um texto curto e utilizar frases declarativas. Ora bem, ainda temos tempo para ver o que nós aprendemos hoje. Vai ser rápido. Coloquem a data de hoje e o que é que aprendemos? A estrutura e a finalidade da notícia e regras de ortografia. Hoje não temos tempo para fazer a autoavaliação. Podem utilizar o like, lembram-se da última aula? Se calhar é suficiente. Ficou o jogo por fazer, Sandra, mas devemos de fazer. Então, beijinhos doces, até à próxima aula. Até à próxima aula, isso. Fiquem bem, beijinhos para todos vós.